Pessoal, boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, né? Tudo certo. Vamos começar aqui, né? Já deu aí tempo do pessoal chegar, né? Já se acomodar. Vamos lá que tem muita coisa para a gente trabalhar ainda hoje, né? Bom, nas aulas passadas nós estávamos falando dos chamados sujeitos de direito internacional, né? Que é um grupo ali bastante seleto de entidades e de indivíduos que possuem aqui alguma possibilidade de destinação das normas internacionais. E aí, então, nós tomamos o cuidado de selecionar este seleto grupo, né? E nós vimos que eles são os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. Estes são os sujeitos de direito internacional. Bom, o que nós vamos discutir hoje é quem são e quais características são detentoras este grupo, né? Então, o que nós vamos definir hoje é como eu devo dar de nomenclatura a este grupo, que é composto por estados, organizações internacionais e indivíduos. E, a partir da nomenclatura, ou eu só defino a nomenclatura, né, a partir do momento que eu compreendo as características destes grupos, né? Então, deste grupo, melhor dizendo. Então, nós vamos entrar hoje num debate de definição se este grupo que compõe os sujeitos de direito internacional é um grupo que nós chamaremos de comunidade internacional ou de sociedade internacional. E eu só tenho condições efetivas de definir se é uma comunidade internacional ou uma sociedade internacional a partir da avaliação das suas características. Tá? Então, senhores, o que eu vou tratar com vocês aqui, num primeiro momento, pode parecer até meio irrelevante, né? Você fala assim, não, mas e aí, né? Na prática, importa eu chamar esse grupo de sujeitos de direito internacional de comunidade ou sociedade? Bom, importa, senhores, não pelo nome que você dá, mas sim pelo conjunto de características que cada nomenclatura traz consigo. Porque se eu consigo definir claramente se é uma sociedade, se é uma comunidade, eu consigo também claramente definir o conjunto de características inerentes a cada uma delas, tá? Então, vejam só. O que eu devo ressaltar de plano para vocês, que não de fato, um debate pacificado no direito internacional, tá? Então, eu tenho, sim, grupos, correntes, que vão defender que estes sujeitos são uma sociedade internacional e outro grupo, outra corrente, que vai nos afirmar que nós estamos tratando de uma comunidade internacional, tá? Então, é muito comum você ver esse debate sendo travado com muita propriedade, tá? É muito comum também você abrir aí tratados internacionais, tá? Então, não é só um debate doutrinário, tá? Mas é muito comum você também abrir tratados internacionais e alguns deles fazerem menção à sociedade e outros tantos, até extremamente importantes, como a Carta das Nações Unidas, e falarem comunidade internacional, tá? Isso, então, eu destaco para vocês, não é um tema pacificado. No entanto, eu poderia afirmar que, em que pese não ser pacificado, eu diria que há pelo menos na doutrina, há um entendimento majoritário, uma corrente majoritária
que aponta que nós temos uma sociedade internacional e não uma comunidade internacional, em que pese haver doutrinadores defendendo comunidade, haver documentos da máxima importância para o direito internacional, apontando para uma ideia de comunidade internacional, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui o que é um e o que é outro, e a partir disso, né, vocês tirem suas próprias conclusões, obviamente, e compreendem por que há uma tendência do reconhecimento de sociedade internacional, tá? Então, eu vou partilhar aqui a tela com os senhores para a gente poder também, né, escrever aí no nosso quadro, tá? E ajudar vocês nisso. Então, senhores, hoje o centro do nosso debate será, né, a diferença de sociedade internacional para comunidade internacional. Tá? E aí, então, me permitam agora explicar isso aqui com muito cuidado para vocês. Tá? Primeiro, senhores, entendam que o eixo que vai definir um do outro, tá? São os seus laços de coexistência ou convivência, tá? Então, o que vai diferenciar sociedade de comunidade é a interpretação, a leitura dos laços de convivência. Tá? O que é isso, Hugo? Bom, que quando eu falo em laços de convivência, eu estou falando o quê? Que tanto na sociedade civil, tanto na nossa família, ou em nível de Estado, de organizações internacionais, eu tenho a perspectiva da convivência, da relação, ou correlação, ou convivência. Né? O que vai nos diferenciar de sociedade e comunidade é exatamente a ideia de interpretação desses laços de convivência. Como convivemos? Se você interpreta que a convivência nossa em sociedade, a nível internacional, tá? Tem características de comunidade, você, então, obviamente, cai para a perspectiva comunitária. Se você acha que tem características de sociedade, então você cai para a perspectiva de sociedade internacional. E vejam bem, os autores que defendem a ideia de comunidade internacional, eles vão nos dizer, senhores, que os laços de convivência em uma comunidade internacional, tá, são laços espontâneos. Tá? São chamados laços espontâneos.
O que seria laços espontâneos? São laços de convivência, tá? De cunho afetivo. São laços que são naturalmente construídos e têm ali um caráter, né, de irracionalidade neles. Irracionalidade. Tá? Então, quando eu falo em laços de convivência espontâneos, são aqueles laços que naturalmente são construídos e mantidos, tá? Fundamentados em um conceito de afetividade. Então, são laços muito próximos, até irracionais, tá? Bom, me dá um exemplo disso, para ficar mais claro aqui na minha cabeça. Bom, eu daria o exemplo de família. A ideia, pelo menos a ideia geral, né, a gente sabe que eventualmente vocês têm aqueles conflitos em família, mas a ideia geral de família é uma ideia muito de comunidade, né? Em que seus laços com seus pais, com seus irmãos, parentes mais próximos, são laços afetivos, né? Laços espontâneos que surgem, né, pela própria origem, pelo próprio nascimento seu. E são laços extremamente irracionais, né? De modo que você ama seu pai e sua mãe, né, por pior que seja o indivíduo, por pior que ele seja, né? O fato do seu pai não ter uma conduta social apropriada, né? Então, por mais que ele possa cometer algum crime, algum ato aí reprovável do ponto de vista social, ainda assim, você não vai deixar de amá-lo por isso. Ainda assim, você terá ele, ou terá um sentimento de afetividade por ele muito grande, né? Então, senhores, quando eu falo em comunidade, eu estou falando que você tem um laço afetivo, tamanho, tá? Tão atrelado, tão próximo, que faz com que você tenha um sentimento muito grande e espontâneo para estes. Até mesmo irracional. Às vezes, né, o seu pai te trata mal, sua mãe te trata mal, e ainda assim você tem um sentimento afetivo por ele, né? Mesmo racionalmente, né, não se justificando tal ato. Eu te falo, eu te dou um exemplo, né, sobre a questão do Covid. Nós temos, como brasileiros, um sentimento quase que irracional, né, mas afetivo para com outros brasileiros. Então, quando aconteceu e acontece todo dia essas tragédias do Covid, né, às vezes por má gestão pública, social, nós ficamos extremamente emocionados, emotivos com tudo isso. Então, quando faltou oxigênio aí, lá na Amazonas, né, ficou todo mundo muito afetado emocionalmente por isso. E isso acontece, obviamente, porque nós temos laços afetivos, quase que comunitários entre nós brasileiros, né? E isso no seio familiar, obviamente, que ganha uma proporção bastante considerável, tá? Veja só, quando eu falo em conceito de sociedade internacional, essa perspectiva ela se altera profundamente. Acompanhem comigo. Quando eu falo em sociedade internacional, eu falo em laços de convivência que não são espontâneos. Mas sim são fruto, tá? De um caráter volitivo.
né? Eu estou falando aqui da vontade dos sujeitos de direito internacional. Então, se lá atrás, se embaixo, né, na comunidade, eu falo que você naturalmente, né, estabelece laços de convivência, quando eu falo em sociedade, eu falo que esses laços não são naturalmente constituídos, né? Esses laços são pautados pela vontade das partes em conviver. Isso aqui está muito ligado a uma ideia, tá, de Max Weber, né, que ele tem uma teoria sobre interesse social. Que ele fala basicamente o seguinte, ele fala assim, olha, nós, quando convivemos em sociedade, nós somos motivados por interesse, né? Então, nós realizamos atos sociais pautados no interesse, que pode ser um interesse altruísta, pode ser um interesse egoísta, né? Altruísta do ponto de vista que você realiza algum ato sem almejar vantagens próprias, né? Interesses próprios. Ou pode ser um interesse egoísta, de modo a ter um interesse, né? Uma contrapartida pelo seu ato, né? E aí, claro que eu falo, quando eu falo egoísmo, eu não estou falando isso de forma pejorativa, né? Então, os senhores estão aqui assistindo aula por interesse egoísta, né? De adquirir conhecimento ou de adquirir um diploma, né, no final deste processo, né, para melhorar a sua condição financeira, profissional, né? Então, você se propõe a realizar esse ato de convivência social, esse ato social, né? E a ideia de sociedade parte daí, da ideia de que a escolha em ter essa conduta ou não, a escolha da convivência em certos fatores sociais ou não, é uma escolha do indivíduo, ou aqui para nós é uma escolha do sujeito de direito internacional. Por isso que tem esse caráter volitivo. Então, a ideia de sociedade internacional é defendida por alguns autores, afirmando que um Estado só se relacionará a outro se desejar, né, se tiver vontade, da mesma forma que uma organização internacional ou mesmo um indivíduo. Então, aqui também a ideia de se defender que exista um caráter, tá, de racionalidade. Né? Aqui tem a ideia de um caráter de racionalidade, de modo que seria racional, ou seria na sociedade internacional, as nossas condutas seriam pautadas pela racionalidade, né, para uma análise de tomada de decisões de cunho lógico, e não, né, de cunho afetivo, como é defendido pela comunidade internacional. Tá? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar a ele, um exemplo bem assim nosso, né, social e não de internacional, mas a partir dele eu acho que essa ideia de racionalidade e irracionalidade fica mais clara para nós, tá? Veja só o que eu estou dizendo. Imagina o seguinte, o sujeito, um andarilho, né, ou uma pessoa aí que você não conhece, ele bate a sua porta, ou você se depara com um movimento de rede social para pedir dinheiro, ajuda financeira, para o sujeito pagar uma cirurgia para o seu filho.
Né? Vamos dar um exemplo disso. Então, você entrou lá no Facebook ou no WhatsApp e alguém mandou para você uma corrente, né, tal, com uma foto de uma criança, né, falando que ela precisa fazer um transplante, né, de medula, sei lá, um tratamento, e que custa 100 mil reais, né, custa 100 mil reais, senão ela vai morrer. Bom, na ideia de sociedade internacional, em que os laços afetivos são mais frouxos, né? E por serem mais frouxos, as suas decisões são pautadas pela racionalidade, pela lógica, tá? Você vai olhar aquilo e você vai olhar debaixo do seu colchão e você tem 100 mil reais lá, debaixo do seu colchão. Que beleza, hein? Aí você tem 100 mil reais lá, você vai falar assim, nossa, coitado dessa criança, dos pais dela, né? Vou ajudar sim, eu acho que eu tenho condições de ajudar, né? E o que você vai fazer? Se é uma decisão racional, você vai fazer o seguinte, olha, esses 100 mil reais é o dinheiro que eu juntei, né, eu estou com 36 anos de idade, é o dinheiro que eu juntei nesses 36 anos meus trabalhando, né, economizando. Eu vou tirar aqui 1.000 reais. Sou um cara muito caridoso, né? Eu vou tirar 1.000 reais e vou ajudar essa família, essa criança. Vou lá e depositar esse dinheiro na conta lá, né? Para ajudá-los, né? Então, o que acontece? Foi uma perspectiva própria de uma sociedade, pautada no interesse altruísta, né? Mas de caráter volitivo, manifestada pela vontade de ajudar, tá? Bom, você tem um laço afetivo, né? Você se sente comovido pela situação da criança, né? Mas você vai trabalhar de forma racional. Você não vai dar os seus 100 mil reais para ela. São todas suas economias. Você trabalhou muito para aquilo, né? E, obviamente, que esse dinheiro, né, está sendo guardado para o seu futuro, até para a saúde, eventualmente, da sua família, que você possa, eventualmente, precisar investir nela, né? Então, você vai racionalmente tirar um pouco do dinheiro que você acha que pode ser reposto, né, depois e tal, e vai contribuir com a família e a criança lá, que precisa de passar por uma cirurgia daquela. Agora, imaginem que não né, um desconhecido nessa situação. Imagine que é sua mãe ou seu pai, né, que necessitam de uma cirurgia muito complexa que custa 100 mil reais. Né? Percebam, senhores, que aí a lógica é uma lógica mais de comunidade. Por quê? Porque você tem laços afetivos muito próximos com a sua mãe. De modo que o racional sai e fica a irracionalidade. Né? Então, você fica em uma situação afetiva que pensar logicamente já não é tão viável como se imagina. Então, se sua mãe bate a sua porta e fala que precisa de 100 mil reais, ela não tem esse dinheiro para pagar a cirurgia, e ela pode até falar assim, olha, a chance de dar certo é de 10%, né? E você sabe que, pela condição financeira dela, ela nunca terá condições de devolver esse dinheiro para você. Vejam, senhores, que além de, em que pese tudo isso, em que pese, né, o baixo grau de sucesso que essa cirurgia pode ter, em que pese a certeza de que sua mãe nunca mais devolverá esse dinheiro a você, ainda assim, há um caráter de irracionalidade que, muito provavelmente, né, e eu creio que eu estaria tomando essa decisão também, você vai pegar todo o dinheiro que está debaixo do seu colchão e entregar para ela e vai lá, mãe, pelo amor de Deus, faça esta cirurgia.
né? Não espero nada diferente, né, da esmagadora maioria dos senhores, né? Então veja que você vai tomar uma decisão que é bastante ligada à ideia comunitária, laços afetivos muito próximos, espontâneos, que faz com que você vá tomar decisões de convivência social que estão longe da racionalidade. Vejam que no caso da sua mãe, você está colocando todos os seus recursos, né, de anos e anos, de muito trabalho e economia, em risco total, abrindo mão deles, por quê? Porque você tem um laço afetivo, você tem uma ideia, um sentimento de afetividade que é próprio de uma comunidade. Vou voltar no exemplo do Covid, para vocês verem isso agora sendo aplicado. Veja só, uma coisa é o sentimento de solidariedade que você tem, de tristeza, quando morre uma pessoa próxima de você de Covid, né, dentro do seu círculo de amizade ou familiar. Esse sentimento de solidariedade, de perda, ele vai se afastando, ele vai perdendo profundidade com a extensão social, né, dessa morte. Então, imagine que não é um familiar, não é uma pessoa próxima, mas é alguém da sua cidade. Imagine que é alguém do Brasil. Imagine que é alguém lá na China ou nos Estados Unidos. Perceba que, quanto mais distante, menor é o laço socioafetivo que você tem, né? E menor é o seu sentimento de perda. Tá? É exatamente isso, senhores, que é a defesa da discussão sobre sociedade internacional e comunidade internacional. Aqueles que defendem a comunidade internacional defendem a ideia de que nós estamos em um grupo de sujeitos de direito internacional que tem laços afetivos espontâneos entre si. Eu vou chegar lá, Jovem, e eu diria que eu estou com você nessa, tá? Eu também entendo que é sociedade internacional. Mas, só para concluir, então, a ideia de comunidade internacional, eles defendem isso, que é, inclusive, irracional essa relação. Né? Que nós temos sentimento de solidariedade, de convivência com outros estados, organizações internacionais, porque nós temos um sentimento afetivo, irracional. Já a sociedade internacional, e aí eu também me filio a essa ideia, né, já defende a perspectiva de que as nossas relações são completamente racionais, que nós conduzimos a nossa relação estatal com outros estados, organizações internacionais e indivíduos, pautados no interesse, numa vontade, na perspectiva de alcançar um bem comum. Então, nós somos bastante racionais nessa conduta. Eu me lembro, é um debate já antigo, mas eu sempre gosto de retomá-lo. Teve uma época, né, que o Brasil estava economicamente em uma situação melhor e tal, que muito se questionou investimentos brasileiros no exterior, né? E aí eu sempre falava, gente, olha, né, críticas são sempre pertinentes, né? Mas compreendam que isso é muito comum. Todos os grandes países desenvolvidos, com economias mais pujantes, né, fazem isso. A China faz aqui no Brasil nos tempos atuais, né? Os Estados Unidos já fez. Grandes países fazem esses investimentos dentro de outros países porque há uma racionalidade ali. Veja, a China não investe aqui diretamente porque ela é boazinha. Ela investe porque ela quer ter boas relações com o Brasil. Porque ela depende, né, de certos produtos brasileiros, igual a soja, o minério,
né? E ela tem interesses que os mercados brasileiros estejam abertos aos seus produtos. Então, há interesse comercial, econômico dos chineses no Brasil. E, para garantir esses interesses, ela vai lá e investe aqui. O mesmo estava acontecendo com o Brasil. Então, quando o Brasil investiu em Cuba, na África, né, nós investimos muito na África, em outros países da América Latina, é porque nós queríamos interesse, nós tínhamos interesses lá. Interesse, né, de ser parceiro comercial, de ter privilégios comerciais com aqueles países. Né? Então, isso justificava eventuais investimentos lá. Bom, isso se faz muito presente, você vê que há, então, interesses por trás de certas condutas dos estados, ou do Estado brasileiro. Com esse Covid, agora, isso fica muito claro, pelo menos na minha análise, né? Veja bem, não há laço afetivo. Porque se houvesse laço afetivo, isso é uma opinião muito pessoal, tá, gente? Com todo respeito a quem eventualmente tiver posicionamento diverso. Se houvesse, de fato, laço afetivo, né, liberaria os países desenvolvidos que conseguiram produzir vacina, liberariam o modo de, o royalty, né, a patente, para que todos os países pudessem, né, produzir a vacina. Veja o caso brasileiro. Qual que é o grande problema do Brasil? Nós temos indústria farmacêutica aqui capaz de produzir vacina. Então, o Butantan, a Fiocruz, nós temos aqui, inclusive, entidades estatais que podem produzir a vacina. Mas nós produzimos em uma escala muito pequena. Por quê? Porque o insumo, aquilo ali, né, a tecnologia por trás, né, da produção da vacina, ela vem de fora. Vem da China, dos Estados Unidos, né, de Israel, de outros países, que vendem esse insumo para o Brasil, essa tecnologia. Então, veja, mesmo que numa questão, né, tão grave como é a pandemia, questão de vida, né, digamos, nós estamos falando de quase 2.000 mortes dia no Brasil. Né? Mesmo nessa situação calamitosa, estes países não estão preocupados, não nos dão a oportunidade de produzir em massa a vacina, por causa de interesse econômico. Então, eles estão agindo racionalmente. Né? Porque se fosse uma ação comunitária de busca do bem comum, eles nos ensinariam como produzir a vacina. Nos entregariam a tecnologia necessária para produzi-la. E nós aumentaríamos a escala de produção imediatamente. E teríamos vacina suficiente para, né, vacinar uma grande soma da nossa população, de modo a evitar aí, inúmeras mortes. Mas isso não ocorre. Não ocorre por quê? Porque eles estão agindo racionalmente, diante de suas vontades e interesses. Né? Então, eles não querem entregar de mão beijada a vacina, porque eles sabem que isso, né, tem um caráter econômico monstruoso por trás disso. Né? Então, cada vacina tendo, né, digamos aí, valendo em torno de $10, multiplica isso, né, por 220 milhões de pessoas, eventualmente algumas vacinas como a Coronavac precisam de 2 doses, então nós estamos falando aí de dobrar, então não preciso só de 220, mas eu preciso de 440 milhões de doses, $10 cada uma, quer dizer, eu sou de humanas, né, mas façam o cálculo, senhores, aí, né, dá bilhão, né, dá bilhão, ainda se você pegar o dólar e converter em reais, né, dá muito bilhão, né, então tem um custo, uma discussão econômica por trás, que supera a própria ideia de proteção à vida.
né? Para a gente ver, às vezes, como é macabro, né? Às vezes até desumano a ideia desses interesses de vontade, né? Muito atrelado a ideias de capitalismo e tal, da organização econômico-social que vivemos, né? Nós estamos, isso é um custo de vida que afetivamente está muito afastado pelo interesse econômico. Gente, então, eu particularmente, o Jobert falou aí, e eu estou me filiando a essa corrente também, Jobert. Eu entendo que nós vivemos numa sociedade internacional. Eu entendo que nós nos relacionamos nessa organização, nessa sociedade internacional, por vontade, por interesses, né, com os laços afetivos bastante frouxos, né? Então, por mais que lá o Bolsonaro não queira ter relação com a China, ele não tem como escapar dessa relação por causa de interesses econômicos, né? E daí a gente poderia dar vários outros exemplos, né? Eu te dou um exemplo lá no começo do governo Bolsonaro, que ele cogitou a possibilidade de reconhecer a capital de Israel em Jerusalém. E ele meio que voltou atrás nessa proposta, né, de reconhecer, foi um dos primeiros países que ele foi visitar, né? Ele voltou atrás por quê? Porque isso geraria um conflito muito grande com os países muçulmanos. E os muçulmanos são grandes parceiros comerciais brasileiros, né? Compram uma parcela muito considerável da nossa carne bovina, inclusive, né? Então, eles, recuar, o Bolsonaro recuou, porque isso poderia gerar um problema econômico muito grave ao Brasil, né? Então, o que? Você vê que é uma conduta social pautada em interesse. Nós somos membros da ONU porque nós temos interesses em ser membros da ONU, em especial, né, de manutenção da paz. Nós somos membros da OIT, da Organização Mundial do Comércio, porque nós temos interesses por trás disso. Exatamente, Gilbert. Exatamente isso, né? É a minha ideia também. Pessoal, ficou claro isso? Tá? Tudo certo? Alguma dúvida? Beleza. Então, veja bem. Hugo, se então, né, nos parece aqui muito claro a ideia que nós vivemos em sociedade internacional, porque alguns documentos internacionais, uns tratados internacionais, falam em comunidade internacional. Em destaque, né, a Carta de São Francisco de 45 ou a Carta das Nações Unidas. Tá? Os autores, a grande maioria dos autores que defende que nós vivemos em uma sociedade internacional, eles vão afirmar que estes documentos, quando falam em comunidade, eles estão falando mais num anseio, num desejo de que em algum momento na história da humanidade nós deixemos de ser uma sociedade internacional e sejamos uma comunidade internacional, tá? Então, senhores, é isso que é importante destacar para vocês aqui, de que quando você lê isso em um tratado, interprete mais como uma ideia de que desejamos, em algum momento na nossa história, alcançar o status de comunidade internacional, do que propriamente sermos uma comunidade internacional. Então, os nossos governantes que celebraram, redigiram a Carta das Nações Unidas, eles tinham mais um anseio de algum momento chegar lá do que reconhecer que a gente já estava lá. Então, a ideia de que esperamos que algum dia, né, nós chegamos em um status social em que, por exemplo, o dinheiro não seja mais importante que a vida. Em uma situação de pandemia como esta, né, quem descobrir primeiro a vacina já passe para os demais
membros da sociedade internacional, como produzi-la, para proteger a vida, para garantir, né, a vida, né? E a corrida pela vacina não seja por dinheiro, como foi, né, e está sendo, que não seja para barganhar e negociar ela no melhor preço, independente, né, do tempo que isso possa eventualmente demandar, independente de quantos possam morrer no decorrer deste tempo, tá? Bom, então é isso. Definimos como sociedade internacional o grupo de sujeitos de direito internacional. Vamos colocar isso aqui no nosso quadro, então. Eu vou apagar aqui, tá? Parte disso, me permitam apagar. Então, gente, sociedade internacional, e eu queria agora destacar para vocês algumas características da sociedade internacional, tá? Então, vou pôr aqui, olha, característica. Bom, quais características nós poderíamos apontar para vocês aqui? A primeira delas, tá, tem um caráter universal. O que significa isso na prática, amigos? Significa que, independente da vontade, tá, todos os estados, todas as organizações internacionais e todos os indivíduos compõem a sociedade internacional. Então, eu não posso, independente da conduta, independente da vontade, do interesse, excluir ninguém deste rol. Todos são membros da sociedade internacional, tá? Por isso, então, que eu falo em caráter universal. Vejam só, além disto, eu tenho aqui a perspectiva de ser a sociedade ser descentralizada. Como funciona isso aqui, para ficar bastante claro para vocês, tá? Quando eu falo em descentralizada, eu estou dizendo que eu não tenho um poder central. Eu não tenho uma estrutura como você observa no Estado. No Estado, né, eu tenho aquela instituição que o Max Weber que fala que é a instituição que tem a legitimidade da manutenção do monopólio do poder coercitivo, né? Então, ali eu tenho uma entidade centralizada, que é o Estado, que vai ditar os rumos de toda a sociedade civil, que vai prescrever a lei, que vai prescrever o poder coercitivo de sancionar, né? Na sociedade internacional, isso não existe. Eu não tenho uma entidade que vai centralizar o poder. Né? Então, eu não tenho um poder legislativo. Né? Deixa eu até pôr aqui, olha, perdão. Então, olha só, eu não tenho um poder legislativo.
eu não tenho um poder executivo, né? Eu não tenho um poder judiciário, né? Então, eu não tenho nenhuma dessas figuras aqui na sociedade internacional, né? A ONU não é um executivo, a ONU não é o legislativo. A Corte Internacional de Justiça, né, considerada o principal tribunal internacional, não tem esse caráter de jurisdicionalização, né? Você ingressa na corte como Estado se desejar, né? Então não é nada impositivo, tá? Então eu tenho essa descentralização própria de um sistema que é a sociedade internacional, tá? Outra coisa, outra característica aqui importante, tá? As normas, elas têm um caráter de horizontabilidade. Que é isso? Né? Eu não tenho uma hierarquia de normas. Muito menos eu não tenho quem imponha estas normas. Né? Então, a ideia de horizontabilidade é isso, né? São normas que valem para todos, ou pelo menos todos que desejem, né, ser submetidos àquela norma, e não tem uma norma que prevalece ou é mais importante que outra, tá? Então, eu tenho esse caráter de horizontabilidade diferente, né, gente, do Estado, do direito interno, né, que eu tenho um conjunto de normas de verticabilidade, né, que eu tenho até a Constituição como norma mais importante e vai descendo de forma proporcional, tá? Então, nós estamos falando aqui de normas, que as normas são horizontais, por isso, porque não tem hierarquia. Um tratado internacional não pode ser considerado mais importante que outro. Ele não pode ser considerado, né, de maior destaque que outro. Além disso, a sociedade internacional ainda ela tem outra característica. Ela é heterônoma. Né? O que é heterônoma? Né? O heterogênea também pode ser adotado aqui. Né? O que significa isso aqui na prática, senhores? Significa a ideia de que, quando eu falo em sociedade internacional, eu não estou falando de um grupo homogêneo, de idênticos, tá? Eu estou falando que a sociedade internacional é composta por entidades diversas, muito distintas uma da outra, né? Então, o Estado, a constituição do Estado, é completamente diferente da constituição de indivíduo ou de organização internacional. Ou mesmo dentro da ideia de Estado, eu tenho uma heteronomia, eu tenho uma distinção, uma diversidade de estados bastante complexa. Né? Então, se eu olhar para os Estados Unidos, ele tem uma constituição interna, estrutural, social, econômica, cultural, completamente diferente. Vamos dar exemplo aí, né, de um país próximo dele ali, o Haiti. Né? O Haiti é uma metade de uma pequena ilha, enquanto que os Estados Unidos é um continente. Né? O Haiti é uma das economias mais pobres do mundo, enquanto que os Estados Unidos é ainda, né, ainda a economia mais poderosa do mundo, né? Com vasto poder de influência e tudo mais. Vejam, então, que
quando eu falo em sociedade internacional, eu falo de entidades com uma complexidade muito grande. Por isso que eu falo em heteronomia ou heterogeneia, né? Porque não são essencialmente a mesma coisa, não são as mesmas entidades. E a gente já viu um pouco disso, né? Quando eu falei de sujeitos de direito internacional para com os senhores. Gente, tranquilo até aqui? Como é que nós estamos aí? Tranquilo, né? Bom, para concluir essa discussão nossa aqui, eu queria só destacar uma coisa para vocês, tá? Primeiro, quando eu falo em descentralização, então, eu falo que aqui eu tenho a incidência que a doutrina São chama 22 horas. Voluntarista. O que é a teoria voluntarista? É um pouco daquela discussão que a gente já estava falando de sociedade, né? Se é descentralizado, se eu não tenho uma entidade que vai impor a norma, se eu não tenho um poder legislativo, ou judiciário, ou executivo, então os membros da sociedade internacional se comprometem com as normas de direito internacional porque querem. Então, é aquela ideia do caráter volitivo, né, que essa teoria defende. Então, a verdade é que o Brasil, né, aceita e cumpre os termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Carta das Nações Unidas, do Pacto São José da Costa Rica, porque ele quer, ele deseja. Essa teoria voluntarista prega exatamente isso, tá? Que em que pese, né, ser normas horizontais, em que pese não ter ninguém impondo elas, né, nós as cumprimos porque queremos. Queremos porque sabemos que há um interesse comum, né, de cumpri-las em prol de uma ordem maior, em prol de um interesse maior, que é segurança jurídica, né, que é conviver em sociedade internacional sem que isso leve à guerra, né? Então, nós temos essa ideia de teoria voluntarista que parte exatamente deste conceito, tá? Outra coisa que eu devo ressaltar a vocês. Há uma exceção, tá? As normas de ius cogens. Tá? Então, essa regra de cumprir norma porque eu quero, ela vale salvo se for norma de ius cogens. Se for norma de ius cogens, você, independente da sua vontade, está obrigado a cumpri-la. Tá? Hugo, o que é uma norma de ius cogens? É chamadas de normas interativas ou principiológicas, tá? Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é reconhecida como um grupo de normas de ius cogens. Então, lá, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala que é dever do Estado proteger e promover a vida. Então, não há possibilidade de violar o direito à vida, o direito à nacionalidade, né? Ou à liberdade do indivíduo, tá? Então, existem certas normas que devem ser cumpridas independente da vontade dos sujeitos de direito internacional. Essas normas nós chamamos de ius cogens, tá? É um grupo muito seleto e restrito de normas principiológicas. Eu falo normas principiológicas porque elas têm um caráter, né, abrangente, abstrato e fundante, né? Por isso que elas têm esse caráter principiológico. Salvo tal exceção, né, as normas são cumpridas aí dentro dessa perspectiva voluntarista, tá? Senhores, alguma dúvida para a gente concluir a aula de hoje?
Algum questionamento? Como nós estamos aí? Beleza, tranquilo então, gente. É isso, né? Concluímos aí a discussão sobre sociedade internacional. Na semana que vem, nós entramos nas discussões sobre fontes dos direitos do direito internacional, né? Nós vamos trabalhar fontes na próxima aula. Muito obrigado, então, né, a todos vocês aí pela paciência, né, atenção e dedicação, né? Boa semana aos que eu já não verei mais, né? Aos que ainda teremos aula amanhã, né? Espero que tenham uma boa noite de sono e amanhã estejam bem dispostos aí para a gente estudar um pouco mais. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Bom descanso.